Olá pessoal, tudo e todos bem? Quero voltar a falar hoje sobre aquele mesmo assunto que a gente sempre vem falando, sobre amor, sobre relacionamento, sobre essa coisa legal de sermos criados para vivermos ligados, interligados, unidos uns aos outros como seres humanos, como seres espirituais, nos quais espirituais somos. Ainda falando sobre amor, falando sobre paixão, falando sobre emoções, falando sobre espiritualidade, eu queria fazer uma abordagem hoje sobre uma questão muito discutida, inclusive teologicamente, na qual está escrito no livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, em um verso lá na Bíblia que foi colocado supostamente por alguém que recebeu uma revelação no pico de um monte desse Deus da cristandade e colocou lá algumas regras e algumas frases. É claro que no meu entendimento tem a ver com uma visão judaica, helenista e aquela questão tradicional e um pouco da visão machista também. Mas, entretanto, é um livro de fé de uma sociedade cristã, e ele diz o seguinte, para a gente entrar propriamente no assunto. Os detalhes a gente vai desenvolvendo em outro momento, em outra situação. Falando sobre casamento, falando sobre relacionamento, falando sobre amor, falando sobre união, sobre paixão. Eu escrevi um livro recentemente e o título do livro é Deus não instituiu o casamento. E é um título, tem muito conteúdo muito interessante, e essa frase, esse verso está dentro desse livro que eu escrevi, e ele diz o seguinte: o que Deus uniu, não separe o homem. Isso é uma frase que está lá no livro de Gênesis, no início de todas as coisas, que foi lá colocada, com algum propósito. E cada um tira proveito e entende da melhor maneira que desejar e precisar, conforme os seus interesses. Deus uniu, no meu entendimento, e eu quero expressar agora um entendimento teológico, não é um entendimento religioso, não é um entendimento igrejeiro, clubista, mas um entendimento teológico. No meu entendimento teológico, teologia significa o estudo de Deus, entre aspas, né? No meu entendimento teológico, perdão, o que Deus uniu não tem nada, absolutamente nada a ver com casamento, nada a ver com matrimônio, que isso é uma história de alguns séculos para cá, é uma história da cultura, casamento é uma história cultural, tradicional, não tem nada a ver com isso. Deus uniu o homem com a mulher, não tem nada a ver, nada a ver. Até porque se fosse assim, esse Deus da Bíblia, esse Deus dos cristãos, é meio perverso, meio mau, meio descontrolado, meio pancada, porque se uniu e ninguém separa, caraca, 87% dos relacionamentos dentro do mundo religioso são quebrados, são desfeitos. Eu não falo isso com alegria, não fico satisfeito com isso, mas é uma realidade. Então Deus abandonou essa turma, mas isso é um outro assunto. Veja que tem muito pano para manga, veja que tem muito assunto nesse conteúdo, mas eu quero me ater a o que Deus uniu não separe o homem. O que significa isso? De uma forma, na hermenêutica
do texto, Deus, segundo a Bíblia, é um ser espiritual e eterno e nos criou a sua imagem e semelhança, ou seja, nós fomos criados, não esqueça que eu estou falando teologicamente, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com os atributos de Deus. Entretanto, Deus é espírito, nós somos espírito. Não esqueça que espírito significa, a palavra etimologicamente significa energia. Então, Deus nos criou, né? O todo nos criou. Eu vou tirar todo, porque eu estou falando teologicamente, e teologicamente o nome lá no livro dos cristãos é Deus. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ser a imagem e semelhança de Deus significa que somos seres espirituais e eternos, assim como Ele é. Então, ele criou o homem, Adão, o Adão da Bíblia, como primeiro homem, como ser espiritual. Diz lá em Gênesis que ele fez um boneco de argila e soprou, colocou o hálito, colocou a energia, colocou a vida dentro desse boneco. O espírito espiritualizou, se tornou ser vivente, se tornou vida, se tornou ser vivente, já falei, né? Enfim, então esse ser que era de barro se tornou um ser espiritual, eterno. Essencialmente, nós somos, não isso aqui, soma corpo, mas somos o que somos lá dentro, nossa essência, nosso espírito, nosso hálito, no sopro, nossa vida. Então somos seres espirituais, beleza. E do homem ele fez a mulher, ou seja, ele criou o homem do barro e colocou a sua vida, a sua essência, o seu espírito, a vida dentro desse homem. Mas e a mulher? Da onde surgiu? Segundo a Bíblia, a mulher surgiu da costela. Interessante isso, engraçado para alguns e estranho para outros. Lenda, fábula e verdade, isso aí é uma discussão permanente. Então tirou daqui do lado a costela, durante o sono ele dormiu, e isso pode ter sido 3 dias, 3 meses, 3 anos, 30 anos, 3.000 anos, 3 milhões de anos, dormiu e tirou a mulher do lado, tirou a costela. Entretanto, da costela fez a mulher e não soprou nada na mulher. Não, segundo o livro, ele tirou a costela e dali fez um trabalho de arte manual e criou a mulher daquela costela. Muito bom, inclusive, costelinha, muito legal, muito bom. Que bom pelas mulheres, né? Que bom que as mulheres existem. Eu não sei se exatamente foi tirada da costela, mas que é muito bom, é muito bom. E aí tirou a mulher da costela, do homem. Só que não colocou nada na mulher. Colocou o fôlego da vida, o hálito, no homem. E na mulher? Na minha compreensão, o que Deus colocou no homem, o seu espírito, a sua essência, o que a mulher recebeu do homem daquilo que Deus colocou dentro dele. Ou seja, o homem recebeu o hálito, a vida, a zoé, né? É o termo original, a vida, a essência, a luz, o espírito, a energia, e da mulher tirou do seu lado, ou seja, a mulher recebeu do homem aquilo que o homem recebeu de Deus. Ou seja, um só corpo, um só espírito, uma só essência, uma só união. Deus se tornou um com o ser humano.
Isso significa que a divindade desceu à terra e amalgamou-se na criação, ou seja, mulher e homem, Deus se tornaram um, essencialmente espírito, essencialmente energia, para se cumprir um propósito aqui nesse tempo, nessa terra chamada, nesse planeta chamado Terra. Então, o que Deus uniu, ou seja, transformou Ele próprio e uniu, amalgamou os três em um. O livro de João, também da Bíblia, do Evangelho de João e da primeira epístola, primeira carta de João, vai falar claramente sobre isso. Somos um, para que sejamos um, como eu sou um contigo, o vínculo de amor, para que não se rompa esse vínculo, sobre essa energia única, sobre o todo em um no todo. Então, essa criação dos três em um não se rompe, não se dissipa, não tem ruptura. Ninguém pode dividir